Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou Eliane e esse é o canal do Fazendo Arte Ateliê. Para quem já nos acompanha e nos conhece, sabe que eu tenho um ateliê e que geralmente nas férias escolares eu faço uma semana de oficinas que é voltada mais para crianças. E no início desse mês eu postei uma plaquinha que eu trabalhei com as crianças. E as pessoas que frequentam o Centro de Convivência e Cultura aqui na nossa cidade, eles viram, gostaram e quiseram fazer alguma coisa parecida. E eu disse que iria fazer para eles, ia repetir, o trabalho que eu fiz com as crianças, que é feita na garrafa PET. Pode ser feita em vidro também. O processo é o mesmo. Só que se você trabalha com crianças, o ideal é usar a garrafa PET, porque eu já fiz o trabalho usando garrafas e depois do trabalho pronto, a criança deixou cair e nós tivemos que repetir tudo de novo. Então, o melhor é usar a garrafa PET. Mas antes de fazer esse trabalho, eu vou fazer a leitura de um versículo que está na primeira carta de São Pedro, no capítulo 5 e ao versículo 11. A Deus pertence todo o poder para sempre. Amém. A garrafa PET tem a vantagem de não quebrar, mas olha, ela é muito maleável e é preciso ter muito cuidado se tiver que acelerar a secagem no secador, porque senão ela pode entortar toda. Se você tiver que acelerar a secagem com o secador, use a parte fria. E para iniciar o trabalho aqui, é como se eu estivesse pintando uma garrafa de vidro. Eu vou passar primeiro o álcool para limpar toda a garrafa. Passado o álcool, eu vou agora preparar essa peça usando primer. Eu vou mostrar para você duas formas que nós podemos aplicar o primer nessa garrafa. Nós podemos vir com o pincel, passar o primer e depois vir com o rolinho acertando as pinceladas. Você já conhece o primer? O primer é um produto que prepara as peças de plástico, vidro, alumínio para receber a tinta depois. Olha, eu fui segurando aqui em cima no gargalo. Agora eu preciso fazer essa parte de cima aqui. Então eu vou levar no secador, vou secar para eu poder pegar nessa parte de baixo e terminar de passar o primer. Já sequei a parte de baixo, já posso ficar segurando. Agora eu vou vir passar a tinta aqui em cima da mesma forma que eu fiz na parte de baixo. Passo com o pincel e venho com o rolinho. E essas beiradinhas em cima aqui, olha, onde pega a tampa da garrafa, a gente tem que tomar mais cuidado para fazer, porque é um lugar que tem muitas dobrinhas. Eu vou te mostrar uma outra forma que também pode aplicar tanto o primer quanto a tinta. Se você estiver trabalhando com crianças, principalmente crianças, que às vezes não tem controle com a tinta, você pode pegar uma buchinha, dessa buchinha, até buchinha de cozinha, abastecer com o primer ou com a tinta e vir dando batidinhas. Depois que a criança acabou de passar, se você perceber que mesmo assim está exagerado a quantidade, você só vem com o rolinho depois acertando. Mas é bastante prático para a criança trabalhar com a esponjinha. Passado o rolinho, seca também para fazer da mesma forma que eu mostrei na outra garrafa. Passado o primer, o ideal é aguardar no mínimo 24 horas para poder vir com a tinta por cima. Só que quando a gente está fazendo uma oficina, não tem como aguardar isso, Então a gente seca com o secador para dar continuidade ao trabalho. E aqui eu já vou pintar essa garrafa. E essa que tá aqui eu vou usar a PVA mineral. Gente, e o processo para pintar é o mesmo que eu usei para fazer com o primer. Eu vou passar o rolinho. E geralmente, depois que a gente termina de passar,
a gente olha, precisa de mais uma demão? Aguarda a secagem e dá uma segunda demão. Como eu estou usando mineral, o mineral é uma cor clara, então é quase que certo que eu vou precisar de dar 2 demãos de mineral aqui. Eu estou usando uma trinchinha bem macia. Essa é a 185-1 da Tigre. Uma outra forma para pintar essa parte de cima do gargalo, sem precisar de ir secar para depois dar continuidade, é colocar o dedo dentro da garrafa e fazer a pintura. Aí, gente, sabe, dá para fazer. Só que depois, para tirar o dedo daqui de dentro, sem encostar a mão onde eu acabei de pintar, é só secando mesmo. Terminei de pintar, dei 2 demãos de mineral nessa garrafa, mas eu fiz mais 2 garrafas. Nessa outra garrafa aqui, eu usei o Amazonita, a Chalk Amazonita. E a Chalk eu não teria necessidade de ter passado o primer antes, mas eu ainda não tinha decidido que eu ia fazer 3 garrafas. E nessa outra garrafa aqui, eu usei o verde primavera. Então, eu estou preparando 3 garrafas para fazer 3 modelos diferentes para você. Eu vou iniciar decorando essa garrafa de mineral e eu vou usar o faça bolinhas. Com a ponteira 6, eu vou abastecer aqui nessa tinta verde que eu pintei a outra garrafa, faço uma bolinha, do lado dessa bolinha eu faço outra bolinha. E agora eu vou puxar um pouquinho de um lado de uma bolinha e da outra e vou fazer um coração. Dá para você ver como que eu estou fazendo? De repente você pode dizer assim, mas eu não tenho faça bolinha. Então eu vou pegar um pincel e vou te mostrar o que você vai fazer. Você vai pegar o cabo do seu pincel e vai vir, olha, põe uma bolinha, outra bolinha e depois você dá uma puxadinha de um lado e do outro que você vai fazer o coração. E assim eu vou fazer vários coraçõezinhos verdes aqui. Mas eu quero fazer com vários corações de cores diferentes, mas cores bem suaves. E se você for fazer com o cabo do pincel, na hora de puxar a pontinha, se tiver difícil, você pode pegar um palito e com esse palito puxar. Eu vou usar aqui um palito de churrasco, mas você pode usar até um palitinho de dente. Olha, puxou uma pontinha, puxa a outra, que você faz a pontinha do coração. Agora eu vou fazer uns corações com a PVA Orquídea. E vou fazer também uns corações com a tinta Chalk Açafrão. Agora com a ponteira 3 e a cor referente de cada coraçãozinho, olha, eu vou vir dando batidinhas até a tinta acabar. Eu venho batendo, vai dar umas 5 batidinhas. Vou batendo uma atrás da outra para fazer como se fosse um cordãozinho saindo do coração. Olha, eu estou gostando da garrafa, mas estou achando que ela está muito clarinha. Eu vou pegar a Chalk Cimento e vou fazer umas bolinhas aqui embaixo, acompanhando. Tem uma risca aqui nessa beiradinha de baixo aqui, e eu vou acompanhar colocando umas bolinhas aqui embaixo. Eu abasteço o faça bolinha na ponteira 6, dou 2 batidinhas só e abasteço de novo. Gente, eu estou no processo de criação. Você, quando estiver fazendo, você vai sentindo o que falta mais. E eu sinto que falta um pouquinho dessa cor cimento aqui nesse meio. Então, eu vou vir dando batidinhas, formando um caracol no meio entre os corações. Olha só, olha, eu venho, bato a primeira e vou fazendo, circulando essa primeira bolinha que eu coloquei, olha. E olha só como que está ficando, gente, ó. Agora eu vou pintar essa parte de cima aqui do gargalo com o cimento também. Eu estou olhando aqui e eu estou achando que eu vou pintar essa parte de baixo também com o cimento. Acho que vai ficar mais bonito.
Enquanto essa garrafa agora seca, eu vou decorar outra garrafa. E para essa garrafa azul, eu vou fazer vários círculos, que a partir desse círculo eu vou puxar, fazer umas flores. Olha, são várias bolinhas que eu vou colocar aqui na garrafa. Eu vou pegar esse pincel aqui, que é o 142,8, vou abastecer com a PVA magenta e vou vir perto desse círculo, bem encostadinho nesse círculo. Olha, vou encostar e vou puxar. Olha, aperto bem e puxo, fazendo uma curvinha. Venho para o outro lado dele, encosto e puxo. Eu vou fazer como se fosse uma gotinha, tá vendo? Mas é uma pétala. E agora eu vou vir do outro lado aqui e vou fazer outra pétala. Eu vou fazer 5 pétalas em torno desse círculo que eu fiz. Olha só, formei as pétalas de uma flor. Então eu vou pintar as flores onde eu risquei os círculos e vou usar 3 cores, que eu vou usar a PVA, a magenta, que eu acabei de usar, a orquídea e o laranja. É preciso ter muito cuidado para, ao pintar de um lado, não atrapalhar o outro lado que já foi pintado. Agora eu vou pintar o miolo com açafrão. Agora eu vou guardar a secagem para fazer a decoração dessas pétalas das flores com o preto. Ela já secou e agora eu vou fazer a decoração das pétalas, um contorno com o marcador permanente da Acrylex. Olha, vou contornar todas as pétalas. E depois, no miolo, eu vou fazer também um caracol. E no espaço entre as flores, eu também vou fazer um caracol, tá vendo? Só para preencher mais os espaços vazios. E vou também dar uns traços em volta das pétalas, em algumas pétalas. Tá vendo? Uns traços assim bem aleatórios. Para essa garrafa verde, eu vou fazer umas folhas, para te mostrar que dá para você também fazer umas folhas de uma forma bem fácil. Eu coloquei aqui na bandejinha a tinta chalk Floresta e o laranja boêmio. E eu vou pegar o mesmo pincel que eu já estava com ele, que é o 142,8. Coloquei a tinta no pincel, bem na pontinha do pincel, vim de forma bem leve e puxei um traço. E agora eu abasteci o pincel e venho de fora para dentro, aperto e puxo. E eu vou formando as folhas. Para esse galho aqui, eu estou usando só a tinta Floresta. E aí, eu quero que você preste bastante atenção. Se para fazer esse traço do meio, esse pincel estiver grosso, pega um pincel fino, puxa o traço com um pincel fino. E depois vem com esse um pouco mais grosso para fazer as pétalas das folhas. É só apertar e puxar. E eu estou colocando uma de encontro com a outra. O próximo galho que eu vou fazer, vou fazer da mesma forma. Só que agora eu vou abastecer o pincel com carga dupla. Um pouquinho do laranja boêmia com um pouquinho do Floresta. E vou vir apertando e puxando e fazer o outro galho. E assim eu vou fazer galhos em toda a volta dessa garrafa, usando às vezes só o Floresta e às vezes as duas cores juntas. Aí já dá para você ver como que vai ficar, né? Eu já fiz toda a volta, agora eu quero mostrar para você uma forma de fazer uma borboletinha também bem fácil. Eu coloquei aqui na bandeja um pouquinho do mineral e eu tô colocando um pouquinho do magenta. Vou abastecer com o magenta e o mineral. Olha, aperto e puxo. Ponho outra pétala, aperto e puxo.
Então eu faço as duas asinhas da borboleta. Então eu vou fazer mais algumas outras borboletas, dessa forma, para depois eu vir colocar o corpinho dela. E aí a gente pode ir variando as cores da borboleta. Eu vou fazer essa daqui usando o açafrão, a Chalks açafrão, com a PVA magenta. Olha, aperto e puxo, aperto e puxo. E aí essa daqui eu já vou fazer ela viradinha para baixo. Com a Chalk cimento e o faça bolinha na ponteira 5, eu vou vir agora fazer o corpinho, olha. Eu faço a bolinha maior formando a cabeça e depois venho dando mais 3 batidinhas com o faça bolinha e as bolinhas vão diminuindo, então vai ficar o corpinho da borboleta. Com a ponteira 1, eu vou aproveitar que a bolinha maior ainda está molhada, eu vou puxar a anteninha da borboleta, o que pode ser substituído pelo pincel também. Com a ponteira 4, eu vou agora abastecer a ponteira e vou vir fazendo um caminho para a borboleta. Eu vou embatendo até as bolinhas irem diminuindo. Com o pincel 315-0 e a tinta mineral, eu vou dar pequenos tracinhos nas asas da borboleta e nas folhinhas também, só para dar uma claridade, para ela ficar mais bonita. Eu dei também 2 tracinhos perto da asinha da borboleta com a tinta Chalk cimento. Com a tinta Chalk floresta, eu vou fazer uma barra aqui embaixo e vou pintar também o gargalo da garrafa. Com o pincel 602-00 da Castelo, eu vou fazer uns tracinhos imitando a costurinha. Dê uma olhadinha como ficaram as garrafas. Olha, e aqui no gargalo a gente pode colocar uma fitinha, uma cordinha. Aqui em uma eu deixei sem nada para você ver, na outra eu coloquei um sisal e nessa outra eu coloquei um cordãozinho branco. Uma simples garrafa, olha só que peça linda que ficou. Então, vamos aproveitar e criar coisas maravilhosas. E vocês do Centro de Convivência e de todos vocês que trabalham com artesanato, aproveita para produzir, para tirar as garrafas do lixo e transformá-las em luxo. Eu estou toda florida, já estou me preparando para a primavera. E o que você acha? Qual das garrafas você mais gostou? E olha, eu fiz um tipo de florzinha para cada jarrinha que eu fiz. Qual você mais gostou? E você gostaria de aprender a fazer essas florzinhas? Se gostaria, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou mostrar para você como que faz. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e já tenha dado o seu like e compartilhado esse vídeo nas suas redes sociais, porque ele vai ser muito útil para muitas pessoas. Eu agradeço a sua companhia e aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!